Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar início aqui à continuação com o nosso terceiro vídeo sobre o capítulo 2, propriedade de substância pura. Então a gente tinha parado aqui, que eu pedi para vocês tentarem fazer, e vamos agora para o terceiro exercício. Determine a temperatura e o título, se aplicável, para a água nos seguintes estados. Então, temos o estado A aqui, volume específico e pressão iguais a 0,5 metros cúbicos por quilo e 300 kPa. E o estado 2 aqui, volume específico e pressão iguais a 1 metro cúbico por quilo e 300 kPa. Então vamos primeiro na letra A. Então é para a gente determinar a temperatura e o título, se aplicável. Então na tabela A3, ele foi dado aqui, na letra A, foi dado um volume específico e uma pressão. Então a gente vai na tabela A3, que a primeira coluna é de pressão, 3 bar, aqui eu coloquei um pedacinho dela, tá? Para 3 bar, nós temos aqui, a temperatura, que é a própria temperatura de saturação, então a gente já está respondido, determinar a temperatura, né? Então, para 3 bar, a temperatura na realidade, não, ele está pedindo aqui primeiro, é porque vai dar uma mistura. Mas antes disso, a gente tem que ver se o título é aplicável, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então a gente tem que ir para 3 bar, nós temos 2 volumes específicos. O volume específico de líquido saturado e o volume específico de vapor saturado. Então o volume específico foi dado aqui, foi 0,5 metros cúbicos por quilo. Como o volume específico, estou aqui, o volume específico, ele está entre os dois valores de Vzinho L e Vg, então o volume específico de 0,5 metros cúbicos, ele está entre o valor de 1,0732 vezes 10 a menos 3, que é esse valor aqui, e entre esse valor aqui para vapor saturado de 0,6058. Então o título se aplica, como o Vzinho de 0,5 está entre os dois Vzinhos, os dois volumes específicos, fase de vapor úmido ou mistura, o título se aplica. Então vamos calcular o título. A gente tem essa fórmula aqui, lembra? O volume específico ele é dado em termos dos volumes específicos extremos aqui da mudança de fase e o título. Então vamos lá, o volume específico foi dado 0,5, 1,0732 vezes 10 a menos 3, aqui está multiplicado por 1000. Na hora de utilizar, divide por 1000, mais x que multiplica 0,6058. Então o título aqui, ele dá na fase de 83%, aproximadamente 0,83. Então a gente está numa região de mistura aqui, esse é o estado 1. Tá vendo? O estado 1 aqui da letra A, né? Para 3 bar, 0,5, o estado 1 é uma região de mistura. Como estamos numa região de mistura, a temperatura é a própria temperatura de saturação, que é 133,6 graus Celsius, que é essa daqui, que é o da segunda coluna aqui, que é a de temperatura de saturação. Respondido então. Entenderam? Facinho, né? Então, vamos lá. A letra B do exercício 3 vai ficar para casa. Tá? Vamos para o exercício 4. Um recipiente estanque, ou seja, um recipiente rígido, contém uma mistura saturada. Então ele está dizendo que está numa região de vapor úmido aqui, uma região de mistura, tá? De fluido refrigerante R134 a 30 graus Celsius. Sabendo que o volume ocupado pela fase líquida é 0,1 metros cúbicos e que o volume ocupado pela fase vapor é 0,9 metros cúbicos,
determine o título da mistura contida no recipiente. Então, a gente tem aqui um recipiente estanque, tá? Nós temos aqui 0,1 metros cúbicos de volume de líquido saturado e 0,9 metros cúbicos de vapor saturado. Ok? Então, o que a gente faz? Ele diz também que essa mistura está a 30 graus Celsius. O que a gente vai fazer? Vamos na tabela A10, para 30 graus Celsius, a gente pegou o Vzinho F ou Vzinho L, que é 0,8417 vezes 10 a menos 3, e o Vzinho V ou Vzinho G, que é 0,0265 metros cúbicos por quilo. A gente sabe que o volume específico é o volumão dividido pela massa. Lembra? Então a gente pode calcular a massa total. Ou seja, aqui foi dado o volume de líquido saturado, que é 0,1 metros cúbicos. E a gente tem o volume específico. Então, se a gente tem o volume específico e temos o volumão, a gente acha a massa. Só que a massa é correspondente ao líquido saturado. Aqui nós temos o volume específico do vapor saturado, o volumão. Mas também nós temos o volumão do vapor saturado. E temos aqui o volume específico do vapor saturado. Se a gente tem, então, o volume específico do vapor saturado e o volumão do vapor saturado, a gente calcula a massa de vapor saturado. Foi o que eu fiz aqui nessa linha. Tá? Então, a massa de líquido saturado vai ser o volumão de líquido saturado dividido pelo volume específico de líquido saturado, que é 118,81 quilos. E a massa de vapor saturado é o de volume dividido por volume específico do vapor saturado. Tá? Então, é 0,9 dividido por 0,0265, que dá 33,96 quilos. Assim, a massa total é 152,77. Tá? Portanto, é isso. Nós temos a definição de título aqui. O que é a definição de título? É a massa de vapor dividido pela massa total. Não é? A massa de vapor deu 33,96, dividido pela massa total, que é a soma das duas massas, a de líquido saturado mais de vapor saturado, que é 152,77. Então dá 0,22 ou 22%. Entenderam? Ok? Exercício 5. Um vaso rígido contém vapor saturado de amônia. Então, olha, ele contém vapor saturado. Então, ele está dizendo aqui que o estado 1 é de vapor saturado. O que é vapor saturado? É em cima dessa linha de vapor saturado. A quantos graus? A 20 graus Celsius. Analisando aqui no gráfico PVzinho, né? Depois, transfere-se calor para o sistema até que a temperatura atinja 40 graus Celsius. Aqui, pessoal, é um macete. Se o tanque ele é rígido, ou seja, você não tem modificação de massa no tanque, tá? Significa que, independente do que acontecer dentro do tanque, se ele é rígido, sempre o volume específico vai ser constante. Então, o que acontece? Nós estamos aqui no 1, nós estamos aqui no estado 1, colocamos calor a... Desculpa que toda hora some isso daqui. Colocamos calor a volume específico constante até atingir o estado 2 de 40 graus Celsius. Está vendo como é que já começa? É muita interpretação, né? O texto é muita interpretação. Então, nós temos que o volume específico do estado 1 é igual ao volume específico do estado 2. Tá? E o que ele está pedindo? A pressão final, ou seja, a pressão do estado 2. Qual que é a pressão final? Então, vamos lá. Primeiro, qual que é o volume específico de 1? Na tabela A13, para a temperatura de 20 graus Celsius, que é do estado 1, vem que o V1 é igual a Vzinho V. Por que é Vzinho V aqui? Porque ele disse que é vapor saturado. Ora, se é vapor saturado, está dizendo que o título é igual a 1. E o título igual a 1
o título igual a 1 é uma propriedade, pessoal. Então ele está dizendo aqui que é 20 graus Celsius e o título x é igual a 1. Se o x é igual a 1, nós temos duas propriedades. Aqui no caso é o título e a temperatura. Então o estado está determinado, a fase está determinada. Então a gente vai lá na tabela e vê que V1 é igual a Vzinho V, que é igual a 0,1492 metros cúbicos por quilo. Lembrando que Vzinho 1 é igual a Vzinho 2. Logo, o estado 2 é de vapor superaquecido. A gente já indica aqui que é vapor superaquecido, né? Porque a gente colocou calor, ou seja, vai subir, né? Isso daí. O estado ele sobe, né? Ele vai para a linha para isotérmica de cima, tá? Na realidade, isso daqui é um processo isométrico ou isocórico, ao volume constante. Só que na realidade esse processo ele atinge a isoterma lá com relação a 40 graus Celsius. Só que o processo é de 1 para 2. Lembra que eu falei para vocês que não necessariamente um processo tem que seguir em cima de uma isoterma? Não necessariamente. Aqui é um exemplo disso daí. Nós temos um processo indo do estado 1 para o estado 2. Sumiu aqui o cursor para mim. Bom, então na tabela 15 nós temos que para a temperatura de 40 graus Celsius, quais as duas propriedades que a gente tem do estado 2? A temperatura e o volume específico. Tá vendo? Ora, duas propriedades, estado determinado. Então aqui, com duas propriedades, o estado está determinado. Portanto, a análise agora é na tabela de vapor superaquecido para a amônia. Eu peguei a tabela aqui, pessoal. Tá? Eu peguei a tabela aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei para o valor de 0,1492 metros cúbicos, eu peguei na tabela quais são as duas pressões que para 40 graus Celsius, esse 0,14 aqui está no meio. Então, nós temos aqui um volume específico para 9 bar de 0,15582 metros cúbicos por quilo. E temos aqui para 10 bar, que o volume específico é 0,13868. Ou seja, 0,1492 está aqui no meio. Temos que fazer uma interpolação. Então, como é que eu construí aqui a interpolação? A interpolação linear que a gente vai fazer. Para 40 graus Celsius, nós temos aqui, para a pressão de 9 bar, volume específico é 0,15582. Para a pressão de 10 bar, está aqui do lado esquerdo, nós temos um volume específico de 0,13868. E para o volume específico de 0,1492, qual que é a pressão final? Então, fazendo aí a semelhança de triângulos, a gente calcula que a pressão final é de 9,38623 bar. Aqui está entre 9 e 10 bar. Ok? Certinho? E nós temos dois desafios para vocês aí. Exercício 6. É considerar o nitrogênio como fluido de trabalho, determinar o volume específico e o título se aplicável, se a temperatura e pressão são iguais a 53,2 e 6 graus Celsius e 600 kPa. Letra B. Determinar a pressão e o título se aplicável, se a temperatura e o volume específico são iguais a 100 Kelvin e 0,008 metros cúbicos por quilo. Tá? Lembrar que esse Kelvin vocês vão ter que transformar, né? Para transformar em graus Celsius. Tá bom? Então vocês vão ter que ir analisando. O que foi dado? Aqui foram dadas duas propriedades. O estado está determinado. Tá vendo? Você vai ter que determinar a fase aqui para ver se o título é aplicável. Aqui você tem temperatura e volume específico. Você vai ter que determinar a fase aqui para ver se o título é aplicável. Dá uma pensada aí, tá? Depois no fórum, se vocês tiverem dúvida, a gente vai responder as dúvidas, tá bom? Meu cursor aqui sumiu. Exercício 7. Não sei o que é que toda hora o cursor some. Exercício 7. A temperatura e o volume específico de uma amostra de água são iguais a 200 graus Celsius e 0,4 metros cúbicos por quilo. Determine a pressão na amostra.
Se houver necessidade, interpole resultados. Aqui, novamente, nós temos, então, uma temperatura e volume específico, duas propriedades, estado e fase determinados. Tá? Pessoal, a gente vai falar agora um pouco aqui do gás ideal e depois a gente vai falar um pouco do gás real. A gente vai, na realidade, você já deve ter visto isso em física, né? Portanto, a gente estaria fazendo uma recordação. Olha só, aqui eu coloquei em inglês, coloquei em inglês aqui, a equação de estado, meu cursor está sumindo aqui, A equação de estado do gás ideal é isso aqui, é a pressão vezes o volume específico igual a RT. O que é esse R? É uma constante do gás, né? Essa constante do gás está aqui embaixo, ó. Tá vendo? A constante do gás é determinada pela constante universal do gás, que ela já tem um valor que é 0,3145 kJ kmol Kelvin, tá? Dividido pelo peso molecular. Vocês têm que olhar na tabela lá, se não me engano é a tabela A1, tá? Tabela A1 tem alguns gases lá onde te dá o peso molecular aqui. Então nós temos essa equação que é para o gás ideal. O gás ideal, eu vou falar dele depois, mas eu já vou dar uma palhinha agora, né? O gás ideal, a colisão entre as moléculas, tá, do gás ideal, tem as chamadas colisões elásticas, ou seja, onde a energia cinética das moléculas se conserva. Tá? E uma outra característica aqui do gás ideal também, que é a energia interna específica, ela depende somente da temperatura. Depois, na hora que a gente falar sobre energia interna, a gente vai comentar isso novamente, mas a gente já está dando uma palhinha aqui. Também a entalpia, que é definida pela energia interna mais um trabalho, aqui, ó, um PV, que é um trabalho, né? No caso, uma pressão vezes um volume específico. Aí, quando a entalpia, se a energia interna depende, tá? Se a energia interna ela depende somente da temperatura para um gás ideal, a gente vê que a equação de estado também, ó, PVzinho, ela depende somente de temperatura também. Ou seja, a entalpia, que é a soma dessas duas, vamos dizer, na realidade aqui são três propriedades, né? Energia interna específica, pressão e volume específico. Ou seja, a entalpia ela depende também somente da temperatura. Então, tomando tudo isso junto, essas especificações constituem um modelo de gás ideal. Tá? Então, nós temos aqui a equação do gás ideal, que é PVzão, aqui está em número de moles, né? NR barra, esse R barra é a constante universal dos gases, aonde esse P Isso daqui seria o volume específico molar. Ó. Então, o volume, na realidade, o N é definido pela massa dividido pelo peso molecular. Tá? Então, na realidade, o que vai ficar? Se a gente colocar o N aqui, vai ficar a massa. Essa massa passou dividindo, resultando aqui, na realidade, num volume aqui molar, né? E depois a gente tem aqui, ó, R barra dividido por M. R barra dividido por M é a constante do gás, tá? Para um gás particular. Isso aqui é um valor tabelado. Que para o ar é 0,2870 kJ/kg. Né? Uma equação que é bem conhecida para vocês aí é essa equação do gás ideal, olha, que não está aqui na base molar. Ou seja, PVzão é igual a MRT, ou PVzinho, que esse Vzinho é volume específico, é igual a RT, onde aqui a temperatura é muito importante, ela está numa escala absoluta, ou seja, ela tem que entrar em Kelvin. Isso é muito importante. Tá? Então, isso aqui é uma introdução aí do gás ideal para vocês. Tá? Tem dois exercícios propostos aí, é bem simples, né? Utilizando a equação do gás ideal lá, do gás perfeito, usando o modelo de gás perfeito aqui para os dois. Tem muita coisa, exercício proposto, tá, pessoal?
Vamos tentar fazer, dar uma pensadinha, depois a gente discute. Olha só, falamos um pouquinho só do gás ideal, né, que na realidade é um modelo idealizado de um gás, né? E aqui a gente vai falar de gás real, tá? Onde quando a gente entra numa teoria de gás ideal, a gente já fala do diagrama generalizado de compressibilidade. Ou seja, o gás real ele é altamente compressível. Sumiu o meu cursor, pessoal. Sumiu o meu cursor aqui. Ah, voltou. Pelo menos para mim aqui não aparece. Provavelmente na aula vai aparecer, na hora que eu converter em MP4. Então, olha, aqui nós temos um fator de compressibilidade. A gente tem a relação de PVzinho igual a RT. Lembra que para gás ideal esse Z é igual a 1? Ou pode ser na base molar também, tá? Z igual a 1. Então, quando o gás é real, nós não vamos ter uma constante de proporcionalidade igual a 1, vai ser um valor Z. Para exemplificar para vocês aqui, para o hidrogênio, por exemplo, tá? Nós temos aqui o comportamento de Z, tá vendo? Com relação à pressão e várias temperaturas. Vamos pegar aqui, por exemplo, 100 Kelvin, 200 Kelvin, tá vendo? São temperaturas mais altas. A gente vai ter aqui que, para as pressões mais baixas, cadê aqui? Opa! De um modo geral, tá, pessoal? O gás ideal, o gás ele se comporta como um gás ideal quando você tem temperaturas altas e pressões baixas, onde o Z vai ser próximo de 1, tá? Então, o comportamento... Porque na realidade, muitos problemas que nós temos na engenharia, né, a gente tem o comportamento do ar, por exemplo, como gás ideal. Isso simplifica bastante se a gente pegar o modelo de gás ideal e utilizar, né? Mas vamos lá. Aqui nós temos, por exemplo, o fator de compressibilidade, tá vendo? Por exemplo, para 35 Kelvin. Olha o hidrogênio, como é que ele se comporta aqui, ó. Aqui, por exemplo, para 20 atm, tá vendo? Ele foge, ele está bem longe da compressibilidade. Mas vai ter um momento aqui que para 35 Kelvin, por exemplo, aproximadamente 100 atm, ele se comporta como gás ideal. Mas no geral, tá, para baixas pressões e mais altas temperaturas, a gente pode afirmar que o comportamento aqui ele é próximo do gás ideal, tá? Nós vamos fazer agora um exercício utilizando aí o fator de compressibilidade Z. Tá? O que acontece? Quando a gente leva em consideração a compressibilidade do gás, em vez de chamar de temperatura, temperatura ou pressão, a gente vai chamar agora nós vamos utilizar o termo aqui de temperatura reduzida e pressão reduzida. Para quê? Somente para termos de escala, para não trabalhar com números altos. Tá bom? Então, o que vai ser uma temperatura reduzida? É um número adimensional. É uma temperatura dividido pela temperatura crítica. Tá? O que é uma pressão reduzida? A pressão reduzida vai ser a pressão dada dividido pela pressão crítica. Esses valores críticos são tabelados. Lá na tabela A1 você tem lá as temperaturas e pressões críticas de vários gases. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse diagrama. Tá? Esse diagrama aqui é chamado de diagrama de volume específico pseudo reduzido. Então nós falamos, olha, de temperatura reduzida, de pressão reduzida e o volume específico, em vez de falar reduzida, a gente vai falar de pseudo reduzido. Vamos entender o que está nesse gráfico aqui. Então, no eixo das ordenadas, temos o fator de compressibilidade Z. Aqui no eixo aqui das abscissas, nós temos a pressão reduzida, o PR. Depois, essas linhas aqui, olha, tá vendo? São as temperaturas. Ó, a temperatura aqui é 1, 1,05, 1,1.
Tá vendo? 1,15 são as temperaturas reduzidas. A gente trabalha com valores reduzidos. Na realidade, são escalas que a gente está criando, nada mais que é uma escala, né? E esse V... Espera aí... Toda hora some o cursor aqui. É impressionante. Impressionante. Aqui nós temos o volume específico reduzido, o pseudo-volume reduzido, né? Que é o Vzinho R, tem um apóstrofo aqui, ó. É 0,7, 1, depois vem 0,9, desculpa, 0,7, 0,8, 0,9, 1 e assim por diante. Tá? Ok? E lembrando aqui, para Z igual a 1, ó, é o comportamento aqui próximo do quê? Próximo do gás ideal. Né? Deixa eu ir para frente. Travou aqui o vídeo. Ah, tá. Deixa eu... até eu coloquei em amarelo aqui os volumes reduzidos aqui, né? 0,8, 0,9, 1, 1,1, tá? São os volumes reduzidos. Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Nada melhor que um exercício para a gente poder entender as coisas. Um tanque rígido, ou seja, não escapa massa desse tanque, fechado, se encontra preenchido com vapor d'água, inicialmente a 20 megapascal e 520 graus Celsius. Tá? Então, na realidade, ele encontra aqui no vapor superaquecido, tá? A 20 megapascal e 520 graus Celsius. É resfriado até que a sua temperatura alcance 40 graus Celsius, ou seja, então nós temos aqui esse tanque, temos vapor d'água, um vapor superaquecido, colocamos esse tanque em cima de um bloco de gelo e retiramos então o calor dele. Utilizando o diagrama generalizado de compressibilidade, determinar, tá? Então nós temos aqui, ó, a pressão P1 20 megapascal, a temperatura T1 520 graus Celsius. Então, utilizando o diagrama generalizado de compressibilidade, determinar o volume específico do vapor d'água em metros cúbicos no estado inicial, a pressão em megapascal no estado final e comparar os resultados A e B com valores obtidos das tabelas de vapor superaquecido. Então, veja bem, isso é um outro modo de resolver um exercício utilizando aqui diagrama, tá? Então, vamos lá. A gente vai utilizar aqui esse exercício utilizando o diagrama e vamos comparar depois o resultado utilizando a tabela. Tá? Então, solução, dados, vapor d'água é resfriado a volume constante. Né? Por que é volume constante? Porque o tanque é rígido. De 20 megapascal, 520 graus Celsius, ou seja, 793, a gente soma 273 para dar em Kelvin, né? Para 400 graus, soma 273, dá 673 Kelvin. Quais as hipóteses? A água constitui um sistema fechado. Nos estados inicial e final, o sistema está em equilíbrio e o volume é constante. Ou seja, também o volume específico é constante. Então, análise da tabela A12, tá? Vocês vão pegar lá a tabela A12, nós vamos pegar aqui que para a água, a gente tem que... Espera aí, o cursor meu sumiu aqui, me atrapalha toda hora. A gente tem aqui que a temperatura crítica é 647,14 Kelvin. Isso é tirado da tabela. A pressão crítica é 22,09 megapascal. Então, como é que eu calculo a temperatura reduzida e o PR, que é a pressão reduzida? Então, nós temos 793, que é esse daqui, é a temperatura dividida pela temperatura crítica dada, que é 647. A pressão reduzida é o que? A pressão dada, que é de 20 megapascal, dividido pela pressão crítica, que é de 22,09 megapascal. Então, a temperatura reduzida deu um número adimensional, 1,23, ó, um número pequeno, tá vendo? A pressão reduzida deu um número pequeno também, é 0,91.
Então agora a gente vai jogar essa temperatura reduzida e essa pressão reduzida lá no diagrama de fator de compressibilidade. Então vem aqui. Nós temos aqui, olha, temperatura reduzida 1,23. A temperatura reduzida, se a gente for pegar, ó, tá vendo aqui, olha, é 1,20, 1,3, então 1,23 está aqui. 0,91 é o volume reduzido, desculpa, é a pressão reduzida. Então, 0,91, desculpa, tá mais ou menos aqui, ó, você vê que não é preciso, né? Vai depender aqui da precisão sua no olho aqui, né? Então, para 0,91 e para uma temperatura de 1,23, a gente tem aproximadamente que o Z é igual a 0,83. Aqui a gente pode ver quão distante que está aqui do gás ideal, tá vendo? Se a gente, por exemplo, aumentar a temperatura aqui, a gente vai se aproximar, ó, a gente aproxima aqui do gás ideal, tá vendo? Mas também se a gente diminuir aqui, olha, essa pressão, tá? Diminuir a pressão e aumentar a temperatura, tá vendo? Olha, você vê aqui que para as altas temperaturas, ó, na realidade, para essas temperaturas que nós temos mais baixas, as pressões têm que estar muito baixas, né? Para a gente estar próximo do 1 aqui, ó, tá? Então a gente vê, a gente consegue enxergar, consegue ter esse sentimento do que é preciso para a gente estar perto do modelo de gás ideal, né? Então, o que ele pediu? Ele pediu o volume específico, né? Ele pediu o volume específico e pediu a letra B lá, que também é o volume, a pressão no estado 2, né? Então, vamos lá. Solução. Então, o Z é P, Vzinho é RT. Então, o volume específico é Z, RT dividido por P. Então, nós temos tudo isso, né, pessoal? Nós temos aqui, olha, o Z, que é 0,83. O R0 é dado, é tabelado. A temperatura de 1 é 793 Kelvin. Tem que entrar em Kelvin. Tá? Aqui, o peso molecular é 18,02. E aqui nós temos a pressão que é de 20 vezes 10 a sexta Pascal. Tá bom? Então a gente consegue calcular o volume específico aí que vai dar 0,0152 metros cúbicos por quilo. Se a gente for olhar na tabela, tá? Se a gente for olhar lá na tabela de vapor superaquecido, para uma pressão P1 de 20 megapascal e temperatura de 520, olha quanto que dá o volume específico, 0,015. Vendo? É bem próximo o valor aqui, né? Letra B. Como a massa e o volume específico se mantêm constante, ou seja, o volume específico e o pseudo-volume específico aqui reduzido, ele se mantém constante. Então, utilizando o volume específico encontrado no item A, vamos determinar então o pseudo-volume específico reduzido. Tá? Então, nós temos aqui, ó, essa aqui é a fórmula do pseudo-volume reduzido. O que é o pseudo-volume reduzido? É um número adimensional, que é um volume específico, tá vendo? Ó? Dividido aqui pelo volume aqui, relacionado ao quê? Aos valores críticos. Ou seja, um volume específico crítico. É um volume específico, né, por um volume aqui, digamos, entre aspas, né, um volume específico aqui crítico. Então, a gente jogando os valores aqui, a gente tem o R, temos a temperatura crítica e a pressão crítica e o volume específico obtido lá na letra A, gente calculou o pseudo-volume específico de 1,12. Então, no estado 2, agora vamos lá, a gente tem, por que a gente calculou esse VR' aqui? Porque a gente vai estar utilizando, ó, tá vendo? A gente vai utilizar agora esse VR' aqui, olha, aqui, ó, tá vendo? Por isso que a gente calculou ele, né? Então, vamos lá. No estado 2, nós temos uma nova temperatura, tá?
Então nós temos lá, a temperatura é de 673 Kelvin, dividido pela temperatura crítica, a gente tem uma temperatura reduzida agora do estado 2. Então o que a gente tem do estado 2? A gente tem uma temperatura reduzida e temos um pseudo volume reduzido. Duas propriedades, a gente vai no diagrama e descobre qual que é a pressão final. Tá? Ok? Deixa eu ver se eu mostrei isso aqui. Ah, eu mostrei aqui, ó. Então nós temos aqui uma temperatura, uma temperatura que está aqui, que dá 1,20 e pouquinho, né? Tá? Aqui nós temos o volume reduzido, pessoal. O volume reduzido ele está aqui, ó, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1. O volume reduzido nosso deu 1,12. Então, o 1,12 dá mais ou menos aqui, ó. E a temperatura, ela está entre 1 e 1,05. Tá vendo? A temperatura é essa daqui, ó. TR é 1 e 1,05. Qual que é a temperatura reduzida? A temperatura é 1,04. Ou seja, a temperatura reduzida está mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Então nós temos aqui o volume reduzido, pseudo-volume reduzido, e temos a pressão reduzida. Com isso, a gente calcula, a gente obtém, né, na realidade, a gente vai obter aqui, sumiu o cursor. Meu Deus. Cadê? Pronto. Aqui, ó, então, nós tínhamos antes aqui, né? Ele veio para cá, ó. Então, daqui desse ponto, a gente vai pegar o pseudo, a pressão reduzida, né? A pressão reduzida, que é 0,69. Tá? Você vê que o Z diminuiu, né? Era 0,83, deu agora mais ou menos 0,75. Afastou mais ainda do modelo de gás ideal. Né? Então, está aqui, olha. Agora, o valor... esse valor aqui, 15,24, é obtido no diagrama generalizado. Na tabela de vapor superaquecido, tá vendo? Com o volume específico e temperatura, a gente tem 14,9. Já afastou um pouco, olha. Tá vendo? Já afastou um pouco. Né? Qual que é o mais exato? O da tabela de vapor superaquecido. Tá? Porque aqui, pela leitura do próprio diagrama, já dificulta, né? Tá bom? Então, é só isso, pessoal. Vamos aguardar o próximo vídeo aí, para a gente fazer bastante exercício com relação aí ao capítulo 2. Então, o capítulo 2 está terminado, tá? Agora vamos fazer, o próximo vídeo é só de exercícios. Vocês podem pegar a lista de exercícios relacionado à propriedade de substância pura. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que faz. Eu vou entrar aqui, ó. Entra no Google Chrome. Meu computador não tá um pouco lento. Vamos entrar no Google Chrome. Aqui vocês digitam, ó, PMG BAC 014, tá vendo? Ó? PMG BAC 014. Vocês entram aqui no Google Sites. Vai aparecer lá o site da nossa disciplina. Tá? Essas datas importantes ainda eu não atualizei não, tá? Mas para vocês pegar a lista de exercícios, tem aqui, ó, lista de exercícios. Aí tem aqui, ó, termodinâmica, mecânica dos fluidos transicionais de calor. Isso aqui são as disciplinas que eu também leciono na Unifei. Tá? Vocês vão pegar a disciplina Fenômenos de Transportes, que tem termodinâmica, mecânica dos fluidos transicionais de calor. Tá? Só que você vai pegar fenômenos de transportes. Aí vocês vão pegar aqui só que não está indo aqui. Pronto. A segunda lista aqui, ó. A segunda lista, capítulo 2, é uma lista grande, já dá para a gente ir trabalhando aí. Tá? É uma lista aí com
É uma lista de propriedade de substância pura e tem vários exercícios, tá? Não sei quantos que tem, deve ter uns 18. 18 exercícios. O que eu vou fazer na próxima aula? Na próxima aula eu vou resolver alguns exercícios, eu vou deixar os outros para vocês resolverem, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai resolver alguns exercícios dessa lista aí, ok? Até mais, obrigado!